Bom dia, alunas e alunos que estão nos acompanhando para essa aula um pouco diferente do normal. Meu nome é Daniel, eu sou empreendedor, sou fundador do Estude, que é um site, uma empresa sobre a qual eu vou falar um pouquinho mais depois para vocês. Eu estou aqui com o Ricardo, que também é empreendedor, ele também vai se apresentar depois. E a ideia é a gente conversar um pouquinho hoje sobre um tema que não é tão familiar, provavelmente, para você, mas que você vai ouvir falar muito durante a sua vida, muito provavelmente, e é um tema super interessante quando a gente fala sobre possibilidades de carreira. Tá? O tema é empreendedorismo. E eu queria que a gente começasse contando um pouquinho da nossa história para você, e a gente vai acabar depois te mostrando como isso se conecta com esse tema. Tá legal? Então, eu vou me apresentar depois do Ricardo, e eu passo a palavra para ele se apresentar para vocês e contar um pouquinho da história dele. Bom dia a todas e todos. Bom, obrigado, Daniel, pela apresentação. A gente fala muito de empreendedorismo e aí fica essa mística do que é empreender. Empreender tem várias formas, vários caminhos, e eu vou contar da minha trajetória para vocês de forma bem breve, para mostrar alguns indícios de empreendedores, e ao longo dessa trajetória meu caminho acabou cruzando com o do Daniel mais recentemente, e aí depois a gente bate um papo com vocês, com perguntas que vocês enviarem no chat, perguntas que eventualmente vão surgindo. Eu vou começar bem do começo, na verdade, quando eu estava também no ensino fundamental. Eu não nasci em São Paulo, eu nasci no interior de Mato Grosso do Sul, numa cidade bem pequena, chama Paranaíba, tem uns 30 mil habitantes. E eu estudei na mesma escola a minha vida inteira, terminei o ensino médio, e aí entrei naquela discussão junto com os meus amigos do que fazer na sequência. E aí eu comecei a prestar vestibular, prestei vestibular em universidades lá da região e prestei vestibular também para uma faculdade aqui em São Paulo. Prestei FUVEST e aí fui aprovado em algumas faculdades, dentre elas a USP aqui em São Paulo. E aí eu fiquei naquele dilema de o que eu faço. Eu podia continuar lá em Mato Grosso do Sul, lá no interior, perto da minha família, dos meus amigos, fazendo aquilo que minha família fazia, perto de todo mundo, ou eu podia vir para São Paulo, sair de uma cidade de 30 mil habitantes, vir para uma grande cidade com algumas dezenas de milhares de habitantes, e eu tomei a decisão de vir para cá. Eu acho que, no fundo, eu sabia que se eu queria fazer alguma coisa diferente, eu precisava vir. E aí eu brinco que a minha experiência na faculdade foi minha primeira grande desilusão amorosa. Não que não houve outras depois, mas essa foi a primeira. Porque eu odiei tudo e todos no começo. Eu tinha uma expectativa do que era estar na universidade, com pessoas incríveis, fazendo coisas incríveis e aprendendo muito. E a faculdade, para mim, eu percebi ela no começo como uma continuação do ensino médio. As pessoas iam lá, assistir a aula, fazia a prova e ia embora. É muito legal, muito importante, mas eu não estava passando tanto perrengue, eu não tinha passado por tanta coisa para me mudar para São Paulo, com 17 anos, para ter esse tipo de experiência. E aí eu comecei a procurar outras coisas para fazer durante a faculdade. Eu não estava satisfeito só com o modelo de aulas, e aí eu comecei a me envolver com vários projetos paralelos, e um deles foi um cursinho pré-vestibular aqui na Zona Leste de São Paulo, numa região bem periférica, uma região bem vulnerável socioeconomicamente, e eu tinha uma ideia de vou ajudar essas pessoas a irem bem no Enem, irem bem no vestibular, para entrar no ensino superior. E para mim foi um grande choque essa experiência que eu tive, porque eu achei que eu fosse encontrar alunos numa situação semelhante à que eu tinha tido, e eu percebi que o cenário era muito mais diverso. Uma das alunas, por exemplo, que me marcou muito, ela se chamava Sandra na época, e ela tinha um filho pequeno, ela era diarista, e ela era solteira, tinha recém-separado do marido, e ela tinha muito medo, a gente conversava bastante, ela tinha muito medo de acontecer algum acidente de trabalho, e ela não conseguia trabalhar. Ela falava, se isso acontecer, meu filho vai passar fome, porque eu não tenho uma renda fixa. E aí a gente conversava muito, e o sonho dela era trabalhar como uma contratada de uma empresa terceirizada de limpeza, que ela falava, pelo menos eu vou ter carteira assinada, eu vou ser registrada, eu sei quanto eu vou ganhar no fim do mês, se acontecer algum acidente, eu vou estar minimamente coberta. E ela não conseguia passar no processo seletivo dessas empresas terceirizadas, porque ela tinha que ler um parágrafo de texto e escrever um resuminho. Basicamente, eles queriam ver se ela conseguia tirar uma ideia da cabeça e colocar no papel. E eu dava aula de português, redação e literatura, e a gente ficou 1 ano e meio em cima disso. E aí chegou um dia que ela chegou com um super sorriso no rosto, o olho brilhando, falando, cara, eu passei, eu consegui, eu começo o mês que vem. E aquilo para ela foi uma grande mudança de vida, ela começou a planejar coisas que ela poderia fazer, ela começou a pensar em próximos passos de carreira. E ali eu percebi que
educação era um assunto que me movia. Eu não gostava de ir para as aulas, eu fiz sistemas de informação, que é um curso relacionado à informática, mas eu percebi que educação era uma coisa que me movia, era um tema que me atraía, e eu queria continuar fazendo alguma coisa sobre isso. Eu percebi o impacto disso na vida das pessoas. E aí eu fui avançando na faculdade, mais para o final, eu precisava ganhar dinheiro, obviamente, e eu começava a trabalhar com projetos temporários na área de tecnologia. Então, fazendo um site aqui, um sistema lá, e eu comecei a receber muitas demandas de muitas pessoas querendo fazer isso, e eu percebia, não estou dando conta de atender todo mundo, eu queria fazer mais. E eu pensei, putz, se eu trouxesse alguém para me ajudar nesse processo? E se eu contratasse alguém que pudesse me ajudar? E aí, sem eu perceber, eu acabei montando uma empresa, e eu já gostava muito de educação, falei, vou usar tecnologia para melhorar a educação na vida das pessoas. Eu quero valorizar projetos na área de educação. Comecei a trazer mais gente, eu tenho um sócio nessa empresa que eu conheci na época da faculdade também, ele compartilhava muito dessas inquietações. Isso foi tomando corpo, a gente foi recebendo mais projetos, mais clientes, contratando mais pessoas. Na época, eu não sabia direito o que eu estava fazendo, isso era 2010, ninguém falava em empreendedorismo no Brasil. E essa empresa foi crescendo. Em 4 anos, a gente saiu de uma salinha, que era uma sala minúscula, abafada, com 2 computadores super velhos, para um escritório grande na região da Faria Lima, que é uma região de escritórios aqui em São Paulo, com projetos grandes para multinacionais, Banco Mundial, com projeto na Colômbia, na África do Sul, aqui no Brasil. Mas a gente acabou indo muito por um lado de treinamento corporativo para grandes empresas e multinacionais. E por uma questão, sendo muito transparente, de mercado. Existia essa demanda, a gente precisava pagar as contas, fazia sentido para a gente ia fazendo e fomos crescendo. Posso fazer um gancho já Manda nesse ver. ponto? Acho que esse já é um ponto interessante para a gente pescar nessa conversa, que é um pouco da característica do empreendedor. Você falou, a gente foi atrás disso porque existia uma demanda, ou seja, existia um problema que alguém tinha e que precisava ser resolvido. E aí, os empreendedores foram lá e construíram uma solução para esse problema, né? E essa acho que já é uma característica do empreendedor, né? O empreendedor é alguém que adora problema. Por quê? Porque todo problema ele é uma oportunidade de você criar uma solução para esse problema e, eventualmente, criar um negócio em cima dessa solução, né? Criar uma empresa. Não necessariamente você precisa criar uma empresa, mas é sempre uma oportunidade que surge quando você tem um problema relevante no mundo. Tá? E os empreendedores adoram problemas justamente porque esses problemas dão oportunidades para a criação de negócios e empresas, como o Ricardo estava contando. Exatamente. Só um gancho. Boa, ótimo. Obrigado, Daniel. E é isso, a gente tem que fazer uma coisa que move a gente, você trabalha muito com isso, você tem que gostar do tema, mas não adianta nada você gostar se não existe ninguém interessado nisso. Então, você sempre vai procurando problemas para resolver, oportunidades que surgem. Então, essa empresa foi crescendo, mas aquela ideia que eu tinha de quero usar tecnologia para apoiar a educação no Brasil foi se perdendo. Eu fui trabalhar com educação corporativa, grandes empresas, e aí eu conversei com o meu sócio e a gente falou, putz, vamos então pegar algumas pessoas dessa empresa que já estava grande, pegar um desenvolvedor, um designer, uma pessoa de marketing, vamos colocar numa sala e falar, esse pessoal não vai trabalhar em projetos dessa empresa, esse pessoal vai pensar em algum projeto que vai melhorar a educação no Brasil usando os professores, usando as escolas como meio. A gente acredita muito que a educação precisa passar por professores, precisa passar pela rotina escolar. E aí, em 2014, a gente fundou essa segunda empresa, que foi uma derivação dessa primeira empresa, que chama Syllab. E aí, nesse ano, a gente começou a conversar com muita gente que entendia sobre educação, sobre empreendedorismo, sobre Brasil, sobre políticas públicas de educação. A maioria dos alunos no Brasil hoje estão em escolas públicas. Vamos aprender sobre isso, sobre a educação do Brasil, no mundo. E aí, em 2014, a gente ganhou um prêmio da Pequenas Empresas Grandes Negócios. Eles avaliaram 1.200 e poucas empresas naquele ano e a gente venceu essa competição. Então, isso deu uma projeção muito grande para a gente no Brasil inteiro. A gente deixou de ser conhecido só aqui na região de São Paulo e passou a ser conhecido no restante do Brasil. A gente participou também de um programa de aceleração de outras empresas, que são basicamente programas onde você tem acesso à mentoria, outros recursos, para você entender como que você cresce mais rápido, como que você resolve uma demanda com mais qualidade, como que você cria uma empresa mais sustentável. Então, isso, em 2014, a gente acabou crescendo muito. Foi num desses programas, inclusive de aceleração, que eu conheci o Daniel, que estava no Estúdio, que era uma outra empresa que tinha surgido mais ou menos na mesma época. A gente foi crescendo muito e eu sempre acreditei que empresa tem que ser maior que fundador.
Eu não posso lidar com uma empresa sendo uma extensão dos meus braços, porque senão a empresa sempre vai ficar limitada ao que eu consigo fazer, ao que eu consigo entregar. E aí, em 2016, eu recebi um convite para sair do Brasil para participar de um programa na Columbia University, em Nova York, nos Estados Unidos, junto com outros empreendedores norte-americanos. E aí foi uma oportunidade que eu tive também de testar o plano de sucessão das empresas. Eu dei mais espaço para quem já estava com a gente há muito tempo, para esse pessoal crescer, dar próximos passos, e me mudei para os Estados Unidos, fiquei um ano lá, em contato com quem estava empreendendo fora do Brasil, fazendo outras iniciativas, e foi muito legal para perceber que empreender no Brasil, empreender nos Estados Unidos, empreender na Europa, não é tão diferente. No fim do dia, a gente está falando de problemas a serem resolvidos, demandas de mercado que existem e que a gente precisa colocar em prática. Terminei esse programa, foi uma experiência incrível passar um ano com empreendedores fazendo de tudo um pouco, desde sapatos, educação, gente trabalhando com o mercado financeiro. E aí, em 2016, eu voltei para o Brasil, começo de 2017, desculpa. E eu sempre gostei muito de Brasil. Acho que a gente tem muito problema aqui para resolver. Eu nasci aqui, eu gosto de estar aqui. E aí, em vez de voltar para as empresas que eu tinha fundado, eu decidi fazer outras coisas. Então, eu fui trabalhar em uma empresa, por exemplo, que desenvolvia soluções de formação para servidores públicos no Brasil inteiro. E aí, quando eu falo Brasil inteiro, eu estou falando de Oriximiná, Niquelândia, Barro Alto no interior de Goiás, Campo Alegre de Lourdes, Serra do Salitre, Guaratuba, municípios que eu particularmente não conhecia no Brasil inteiro, e para mim aquilo foi uma aula de Brasil, um banho de Brasil, de entender o que são as realidades desses lugares, e que a gente precisa conversar com essas realidades. Então, eu fui avançando bastante, fiquei 2 anos lá, depois fui trabalhar numa outra empresa que olhava para o Brasil inteiro também, ainda com governos, com algumas dezenas de milhares de pessoas que usavam esse serviço. E, mais recentemente, eu decidi dar um próximo passo na minha carreira, decidi voltar a trabalhar com educação, que é um tema que sempre me moveu desde a época da faculdade. Eu sempre gostei muito disso e sempre tento voltar para isso. E fui convidado para trabalhar no Estúdio, que é a empresa que o Daniel fundou no momento que eles estavam em transição. E aí acho que eu vou passar a palavra agora para o Daniel, já falei demais, ele vai contar também sobre o Estúdio, a trajetória dele que é incrível, e depois a gente segue o papo. Legal. Bom, a minha história é bem diferente da história do Ricardo, e acho que isso também é um ponto que vocês vão ver, que assim, todo empreendedor tem uma história completamente diferente do outro. Os caminhos para você chegar ao empreendedorismo são diversos, não existe um caminho único, cada um tem um caminho muito diferente, e a ideia é compartilhar um pouquinho do meu. Então, meu nome é Daniel, tenho 34 anos, eu nasci no Rio Grande do Sul, mudei para São Paulo bem pequeno, com 6 anos de idade, e cresci, fiz a formação na escola, e aí chegou a hora de escolher uma carreira, né? E na época que eu estava terminando a escola, uma carreira que me atraía bastante era a carreira de engenharia. Então eu fui cursar engenharia mecânica na USP, entrei lá em 2004, fiz a engenharia mecânica, cursei, concluí em final de 2009, e aí fui trabalhar, né? E meu primeiro grande sonho era trabalhar numa montadora. E eu consegui ingressar numa grande montadora do Brasil, na verdade uma montadora alemã que tem fábrica aqui no Brasil. Entrei na área de engenharia e aí aconteceu uma daquelas coisas que acontece provavelmente com todo mundo, em algum momento da vida, que é uma frustração profissional, né? O dia a dia da profissão não era muito aquilo que eu imaginava, tinha coisas muito legais, mas tinha também coisas que eu não gostava tanto, e aí eu resolvi tentar uma outra carreira. A formação em engenharia, ela te dá um leque de possibilidades muito grande. Então, uma outra possibilidade que eu tinha interesse e que eu fui testar era o trabalho nas consultorias. Então, saí dessa montadora, fui para uma consultoria, que é mais um trabalho de estratégia de empresas, uma consultoria, uma assessoria financeira, de estratégia, de operações. Então, são projetos que ajudam as empresas a funcionar de uma forma melhor, basicamente. Fui trabalhar com isso, vocês veem que não tinha nada a ver com engenharia, então já era uma mudança bem grande na minha carreira, mas eu ainda estava descobrindo aquilo que eu queria. E acho que esse é um aspecto interessante também, que acredito que todos vocês, alunos, vão passar em algum momento, né? Você vai desenvolvendo interesses e vai tomando decisões ao longo da sua vida com base nas experiências que você tem. Então, não tinha como eu saber como era trabalhar numa montadora antes de estar lá. Então, eu tinha esse interesse, fui atrás disso, consegui, experimentei, e aí decidi que não era isso, e fui para uma outra experiência.
Enfim, trabalhei na consultoria, também gostei de muitos aspectos e não gostei de outros, e aí saí da consultoria já com interesse de montar algum negócio próprio, mas também não tinha nenhuma experiência nessa área, não sabia muito bem como isso seria, então parei por um período, fui respirar um pouco, fui refletir, me conhecer um pouco melhor, e aí acabei me envolvendo numa ONG de educação, que é uma ONG lá do centro de São Paulo, que atua com algumas das comunidades lá do centro, e que é uma ONG na qual eu fui dar aula de matemática e inglês, que era inglês, enfim, era uma linguagem que eu tinha aprendido, e a matemática, pela minha base em engenharia, eu conseguia ajudar os alunos a aprenderem, né? Então, eram aulas de reforço, basicamente, fora da escola, mas foi meu primeiro contato com a educação. E ali eu percebi que a educação ela tem o poder de transformar a vida das pessoas de verdade. Pessoas que têm uma boa educação, e acho que vocês que estão aí em casa, vocês estão com essa oportunidade na mão de continuar estudando nesse período difícil que a gente está vivendo, a educação ela tem o poder de transformar a vida das pessoas. Por quê? Pessoas que têm uma boa educação, né, ou seja, se você continuar firme nos seus estudos, você vai ter uma diversidade de caminhos possíveis para a sua vida muito grande. E a educação ela é uma ferramenta que vai te possibilitar também trilhar os caminhos que você escolher. Então, continue estudando firme. Foi o que me fisgou na educação nessa ONG na qual eu trabalhei, e foram algumas histórias de pessoas que tiveram a vida transformada pela educação que me fizeram ter interesse nessa área, né? E aí, comecei a dar essas aulas, gostei muito da experiência de dar aula, e aí comecei a dar aula particular, né? Foi minha primeira atividade profissional dentro do mercado de educação, eram aulas particulares de matemática e física. Comecei isso de forma informal, mandei uma mensagem para alguns conhecidos falando que eu estava dando aula, surgiram alguns alunos querendo essas aulas, comecei a dar essas aulas, e aí eu comecei a perceber que, aí fazendo um gancho até com o que a gente falou antes, Ricardo, eu comecei a perceber que esse problema, essa necessidade de aulas particulares, era uma necessidade muito grande de muitas pessoas, ou seja, era um problema relevante que muitas pessoas tinham, e um problema tão forte que as pessoas estariam dispostas a pagar por alguém que solucionasse esse problema, né? Isso me deu uma ideia. Eu falei, pô, será que eu não consigo, então, criar uma empresa de aulas particulares e começar a gerar recurso, valor através desse trabalho, né? E comecei a estruturar, então, uma empresa de aulas particulares aqui em São Paulo, na qual eu conectava professores que tinham uma didática muito boa com alunos que estavam buscando aulas particulares. Isso tudo presencial, né? Eu ia até a casa do aluno e dava essa aula lá. Enfim, comecei a trabalhar, montar já essa empresa própria, e aí, cerca de 6, 7 meses depois que eu estava fazendo isso, me veio um segundo estalo, que foi uma ideia, né? Que foi, será que essa aula que eu dou, eu vou lá na casa do aluno, presencialmente, dou essa aula, será que eu não consigo gravar essa aula e colocar ela online, e fazer isso atingir um público muito maior de pessoas, e a um custo muito menor, porque a aula particular ela tem um custo caro, né? E esse insight ficou na minha cabeça, eu fiquei 2 meses pensando nisso, e aí chegou um momento que eu falei, eu vou testar essa ideia, Pode falar. Nesse ponto também, só um conceito muito relevante, a gente fala muito de escala, e aí tem 2 tipos de empresas. Tem essas empresas que conseguem atender uma quantidade pequena de pessoas, por exemplo, aulas particulares em São Paulo. O Daniel consegue atender uma quantidade de alunos específica, ele não consegue se clonar em 100 para atender 100 vezes mais aluno. A Quantic, que é a minha primeira empresa, a gente trabalhava com treinamentos corporativos. A gente poderia fazer presencial, tinha uma capacidade que a gente ia conseguir atender, e a gente decidiu fazer à distância. A gente atingia lojas do Brasil inteiro e grandes empresas com um custo muito reduzido. Então, são formas e formas de trabalhar, e o fato de empreender abre os 2 tipos de possibilidades que são super válidos, e isso se mostra presente em vários momentos das trajetórias de empreendedores. Exato. E aí veio esse insight e eu resolvi testar isso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar colegas meus, amigos e conhecidos que tivessem algumas competências que eu não tinha. Então, isso é uma coisa também, uma característica super importante do empreendedor, né? O empreendedor ele busca se conectar e trazer para perto de si
pessoas que tenham competências complementares às suas. Então, eu não tinha nenhuma competência para gravar um vídeo e produzir uma videoaula. Eu não tinha competência para desenvolver um site, programar a parte de interface, a parte de back-end. Então, eu fui buscar sócios, então são os cofundadores meus do estúdio, o Gustavo, o Nilson e o Vinícius, que a gente se juntou nessa época e resolveu colocar esse projeto para acontecer. Então, isso foi em 2013, a gente se juntou e começou o projeto que se chamava Study, cuja ideia era ser um site de videoaulas e recursos educacionais, exercícios, resumos em PDF, planos de estudos, que ajudassem os alunos, como vocês aí, que às vezes precisam de reforço escolar em alguma matéria específica, e também aqueles que estivessem se preparando para o Enem e para os vestibulares em geral. Então, esse foi o início da minha trajetória empreendedora. Como o Ricardo também falou, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Isso é normal, né? Quando a gente não nasce sabendo as coisas. Então, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo, vai entendendo a nossa posição atual e a gente vai se adaptando com base no que o contexto se apresenta para que a gente continue evoluindo. Tá? E aí, cortando agora para alguns anos depois, a gente fundou o estúdio então em 2013, eu e esses 3 cofundadores, e a gente ficou aí fazendo o estúdio crescer até mais ou menos o começo desse ano. O estúdio já tem milhões de cadastrados, talvez você até conheça, se não conhece ainda, convido a conhecer. O estúdio é um site que tem videoaulas de todas as matérias, as disciplinas aí do ensino médio, que tem plano de estudos, tem correção de redação, uma série de serviços para ajudar os estudantes a ter um desempenho melhor nas suas disciplinas da escola. E acho que é isso. Em resumo, é a minha história começando no empreendedorismo, e acho que agora seria legal a gente bater um papo sobre características de empreendedores, né? Então, você já conseguiu aí em casa pescar algumas das características que existem em comum entre a minha história e a história do Ricardo, né? Que outros empreendedores você conhece ou já ouviu falar? Você consegue traçar algum paralelo entre características dessas pessoas e as características que a gente apresentou aqui? O que caracteriza um empreendedor? O que é um empreendedor? Né? São perguntas difíceis de responder, mas a gente quer tratar um pouquinho disso aqui. Você quer complementar algum ponto, Ricardo? Toda vez que eu escuto sua história, já escutei algumas vezes, eu acho fantástica, mas me lembra muito que você começou trabalhando com engenharia mecânica em montadoras, foi para consultoria, depois foi empreender, e acho que um ponto muito relevante é, empreender nunca é um passinho atrás do outro. Às vezes, quando a gente conta a história, a gente parece que tudo dá certo, só vai para frente, é um passinho depois do outro, a gente sabe exatamente onde a gente vai chegar. E nem sempre é verdade. Muito pelo contrário. Exatamente. Né? A gente dá um passo, às vezes volta 2 e anda mais 3, testa alguma coisa, dá errado, faz alguma coisa de diferente. E acho isso faz parte do processo. Isso acho que é um ponto legal de destacar. Uma das características de qualquer profissão, e na sua vida como estudante também, e é super importante internalizar isso, é que errar faz parte. Você vai errar. Quando você está tentando alguma coisa nova, você está aprendendo alguma coisa nova, é impossível que você acerte sempre. É muito difícil que você acerte logo de primeira, né? Tem casos, obviamente, em que isso acontece, mas isso chega a ser um pouco de sorte. Então, uma característica super importante dos empreendedores é uma consciência de que errar faz parte e de que é importante a gente se manter resiliente quando a gente erra, né? Se manter se movendo para frente, se capacitando, estudando para superar esses obstáculos e fazer o negócio, a equipe, o time continuarem se movendo para frente, evoluindo, fazendo a empresa evoluir. Né? Uma característica super forte dos empreendedores é essa resiliência e até enxergar o erro de uma forma positiva. Né? Não no sentido de repetir o mesmo erro várias vezes e achar que isso tá certo. Isso também não é bom. Mas, beleza, tentei uma coisa nova, errei, o que eu posso aprender com isso? Como é que da próxima vez, quando eu for apresentado a essa mesma situação, eu posso não repetir o mesmo erro? Né? Isso é evoluir
e é uma característica super importante dos empreendedores. E acho que tem uma questão de empreendedor também, que tem um lado de teoria que dá para estudar, dá para se capacitar. Essa disciplina é um dos exemplos que é super importante, mas empreender vai muito da prática também. Eu acho que é muito difícil alguém se tornar um bom empreendedor se ancorando muito na teoria. Eu brinco que empreender é igual aprender a dirigir. Você não vai assistir um vídeo no YouTube, vai ler um livro e vai sair dirigindo bem. Você aprende a dirigir bem a hora que você vai para a rua, a hora que você leva a buzinada de carro, a hora que você toma fechada. Conforme você vai errando, você vai aprendendo e vai se tornando um motorista melhor. Empreender é a mesma coisa e faz parte do processo aprender com esses erros. E aí tem até um comentário da Érica Romport, espero que eu tenha pronunciado certo, Érica, se não foi, desculpa, mas empreendedor é aquele que toma uma iniciativa. Eu acho que é exatamente isso, empreendedor é aquele que vê um problema, fica inconformado com como esse problema é resolvido atualmente e tenta fazer diferente. Não vou nem falar tenta fazer melhor, tenta fazer diferente. Às vezes é melhor, às vezes é pior. Se é melhor, a coisa cresce, se é pior, a coisa some e está tudo bem, não faz parte do processo. Igual o Daniel, viu um problema de aulas particulares, tomou uma iniciativa. Vou criar uma plataforma que conecta professores com alunos. Deu certo? Deu até um certo ponto. Vamos dar um próximo passo, vamos fazer isso online. Então, esse tipo de iniciativa, sem saber se vai dar certo, se vai dar errado, eu acho que é extremamente importante, sim, para a formação de um empreendedor. E para vocês terem uma noção da pluralidade, né, da quantidade de diferentes empreendedores que existem, pense que todo negócio que você consome, conhece ou já usou na vida foi criado por um empreendedor, né? Toda empresa tem um empreendedor, um ou mais, né, empreendedores por trás. Todo restaurante que você conhece tem um empreendedor por trás, né? Todo serviço que você usa no seu celular, todo aplicativo que você usa no seu celular, tem um empreendedor lá por trás que pensou naquilo um dia, idealizou e fez acontecer, né? Então, acho que, até conectando mesmo com o comentário da Érica, empreendedorismo é fazer acontecer. É você perceber uma oportunidade ou um problema, uma necessidade do mundo e construir uma solução para aquilo, eventualmente criando uma empresa ao redor disso ou não também. Não necessariamente precisa criar uma empresa, mas é criar uma solução para as coisas, resolver grandes problemas. Né? E aí tem um ponto também que você comentou de aplicativo para celular, grandes empresas, mas tem um lado de empreender também, que são as pequenas empresas. A gente pode ter poucas empresas que atendem a muita gente no Brasil inteiro, o Estúdio é uma dessas, são alguns milhões de alunos que a gente consegue atender no Brasil inteiro, mas tem também aquela pessoa empreendedora que está vendendo yakisoba na porta do metrô, que está vendendo dogão na rua. É tão empreendedor quanto viu um problema, viu uma oportunidade, construiu alguma coisa. Tem gente que vai parar ali mesmo, tem gente que vai continuar crescendo. Então, tem várias formas de empreender e não está necessariamente relacionado à tecnologia, relacionado a coisa nova. Tem muitas formas de empreender que estão totalmente integradas no nosso dia a dia que às vezes a gente nem percebe e que são boas oportunidades. Exato. Nem tudo precisa também ser escalável e megalomaníaco, né? São formas diferentes de trabalhar e de ganhar vida. Então, é óbvio que você criar empresas muito grandes, que têm o objetivo de crescer muito, muito rápido, isso vai trazer benefícios por um lado, mas também vai trazer desafios muito diferentes por outro lado. Né? Então, é muito importante o empreendedor ele ter consciência dos seus sonhos, dos seus desejos, da sua característica, do seu perfil, e se entendendo e perseguindo essa sua própria visão. Né? Eu acho que esse é um ponto até que eu queria conectar, que é uma outra característica super importante dos empreendedores, que é a visão. Né? O que é visão? É você, ao perceber um problema, imaginar essa solução. Imagina que o mundo já tem essa solução. Como o mundo seria, às vezes, muito melhor do que ele é sem essa solução. E você apontar para essa visão de futuro e tomar iniciativa para tentar fazer essa visão acontecer. Né? Então, na trajetória empreendedora, é muito comum os desafios serem tão grandes que muita gente acaba desistindo. Né? E o que faz os empreendedores, normalmente, que têm sucesso, não desistirem? É a visão. Né? É um sonho de realizar alguma coisa grande, de fazer alguma diferença no mundo. Eu digo uma coisa grande, mas não necessariamente precisa ser grande, mas que nem você falou, às vezes o pequeno empreendedor que tem um comércio local no bairro,
é muito legal quando esse empreendedor ele quer fazer do comércio dele o melhor comércio do bairro, o comércio onde as pessoas são bem atendidas, né? Onde o cliente vai lá e sai satisfeito, sai feliz. Isso é característica empreendedora e é visão. E esses negócios têm uma tendência muito maior de dar certo no futuro, né? Então, ficar centrado no cliente e ter uma visão também de longo prazo são características super legais. E acho que você tocou num ponto super legal, que é esse foco no cliente, esse foco no usuário. Por exemplo, a gente trabalha com educação. A gente existe para resolver um problema dos alunos, dos professores. Então a gente precisa estar muito conectado com os alunos. Não é o que a gente acha que é certo, o que a gente acha que é melhor. E às vezes é muito fácil confundir uma vontade nossa, aquilo que a gente acha que é certo, de um problema que esses alunos, no nosso caso, por exemplo, realmente têm. Então é muito importante estar extremamente conectado com essas pessoas lá na ponta, conversar com todo mundo. Eu até hoje gosto de falar com professores, alunos, periodicamente, para entender como que eles estudam, o que está funcionando, o que está dando errado, como que eles estão usando o estúdio, como que eles não estão usando o estúdio e por quê. Isso é extremamente importante. Então, essa obsessão em resolver um problema de pessoas reais e não ficar fantasiando o que a gente acha que é o melhor. A gente existe para resolver uma demanda do mercado dentro de uma visão que o Daniel trouxe que a gente acredita que é a melhor. Mas essa conexão contínua com o cliente lá na ponta, acho que é extremamente importante para todo empreendedor e é importante dar a cara, ir para a rua, perguntar para as pessoas, trazer gente real para usar, para testar, mostrar e não ficar muito da porta para dentro, construindo alguma coisa que a gente acha que funciona. Na maioria das vezes, o que a gente acha que funciona não funciona tão bem no mundo real. Só tem uma forma de aprender, que é jogar isso no mundo real, aprender rápido e ver o que acontece. Eu acho que isso é uma característica também extremamente relevante de empreendedores. Sim, essa adaptabilidade, né? A gente está recebendo alguns comentários da Victoria, da Emily. Da Victoria falou, né? Ser empreendedor é transformar o problema em solução. É isso aí, é disso que a gente tem falado e totalmente de acordo. A Emily falando que a mãe dela é uma empreendedora, né? Então isso é legal também. A gente fala um pouco sobre esse tema e às vezes você vai começar agora a identificar vários empreendedores que estão à sua volta, né? Por exemplo, a mãe da Emily, né? Que antes, às vezes, a gente não tinha noção disso. Será que um pequeno comerciante ou um prestador de serviço que vai lá e corre atrás de seus clientes e presta um serviço de qualidade, será que ele é um empreendedor? Ele é um empreendedor, né? Daniel, eu tenho uma pergunta para você, na verdade. Pode falar. Você comentou que você fez engenharia, depois você foi empreender e você acha que a carreira que a pessoa escolhe, o curso que ela escolhe na faculdade, isso acaba influenciando na formação do empreendedor ou não? Você pode empreender em todas as carreiras. Você acha que tem carreiras que são mais propensas? Como que você vê isso? Olha, na minha visão, acho que a formação ela ajuda em alguns aspectos, mas falando um pouco das características que formam um empreendedor, né, a gente já falou de algumas aqui, essa resiliência, esse sonho, essa vontade de resolver problemas, eu acho que são características menos técnicas e mais socioemocionais, né? Eu acho que a capacidade de se comunicar também é importante, a verdade, assim, ter uma verdade em si que você acredita tanto a ponto de que você consegue contaminar as outras pessoas para o bem e para te ajudar a perseguir esse sonho é uma característica importante do empreendedor. E a parte da formação, eu tenho certeza de que se você pesquisar 15 empreendedores famosos que estão por aí, você vai ver que as formações deles são as mais diversas, né? Então, eu acho que conforme vocês forem passando agora para os próximos anos, vocês vão começar a pensar eventualmente numa faculdade e que formação vocês precisam ter para ser empreendedor. Eu diria que qualquer uma. Possibilita você ser um empreendedor, né? O que importa é você seguir o seu sonho, eu acho, de realmente de carreira, é fazer uma formação com qualidade, é se dedicar naquilo que você faz, nos estudos, seja qual for a sua escolha de faculdade, faça aquilo bem feito. Dedique-se para aprender o máximo possível. Com certeza, coisas que você vai aprender, você vai usar no futuro, inclusive coisas que vocês estão aprendendo hoje, né, no ano que vocês estão na escola, vocês vão usar muitas delas para a vida inteira, e as coisas que você não vai usar, às vezes, como empreendedor, vão te abrir a mente. E isso também já é uma característica super importante para quem quer empreender, é ter a mente aberta para novas ideias, novos conhecimentos, e
está sempre nesse ímpeto de ser melhor hoje, um pouquinho melhor do que eu era ontem, né? Está sempre nessa vontade de melhorar. Você quer complementar também? Não, estou super contemplado com a resposta. Legal. Queria até puxar uma dúvida da Fabiana Pump, que é: microempreendedor e empresário é a mesma coisa? Aqui, só separando alguns conceitos. O microempreendedor. Qual que é a diferença de microempreendedor de empreendedor? É o tamanho da empresa. Existem algumas classificações burocráticas no Brasil, jurídicas, que falam microempreendedor é aquele que tem uma empresa com faturamento de até tanto. Depois disso é empreendedor de pequeno porte. Depois disso vira um grande empreendedor. É muito mais uma classificação que existe por uma questão tributária no Brasil do que na prática. O microempreendedor é tão empreendedor quanto o empreendedor de uma grande empresa. E empresário é aquele que decidiu fundar uma empresa, está à frente de uma empresa. Então, no fim do dia, a gente está falando de uma mesma coisa. E quando a gente fala de empreendedorismo, eu acho que é muito mais uma questão que o Daniel trouxe de atitude do que uma questão de título, de cargo. Dá para ser empreendedor trabalhando em grandes empresas e aí criando novas iniciativas, resolvendo novos problemas. Dá para ser empreendedor em grandes e pequenos empreendimentos. Acho que são vários conceitos, mas acho que o mais importante é essa atitude de empreender e de construir alguma coisa nova. E isso acho que é super legal de também frisar e reforçar. Busque sempre você ser melhor do que você era ontem. Os títulos ou consequências ou o crescimento do negócio, eles vão vir como consequência das suas atitudes. Então, as atitudes que você tem hoje vão definir, na minha visão, né, vão definir o seu sucesso no futuro como empreendedor ou como um profissional de qualquer área. É muito mais importante você focar em ter as atitudes corretas, em se manter sempre se desenvolvendo e se capacitando e aprendendo e errando e acertando em seguida, do que focar em um título específico, né, ou num crescimento específico. Acho que o crescimento ou o título eles vêm como consequência de uma série de atitudes corretas que você vai construindo ao longo da vida, né? Vou fazer uma para você aqui, então, que o Eduardo mandou para a gente. Como lidar com a procrastinação? Nossa, eu adoro essa pergunta, gente. Essa pergunta eu acho que é capciosa. tem uma questão de procrastinação e, gente, empreendedor, eu me considero empreendedor e eu não estou sendo produtivo durante todo o tempo. Só alinhando expectativa, eu gasto muito tempo no YouTube, eu gasto muito tempo no Netflix e tá tudo bem. Não precisa trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, que a pessoa acaba nem sendo produtiva. Mas tem uma questão de vamos construir alguma coisa. E aí, para mim, eu gosto de trabalhar com assuntos que mexem comigo. Eu descobri ao longo da minha trajetória que eu gosto de trabalhar com educação. Eu me sinto motivado acordando cedo e indo trabalhar com alguma coisa relacionada com educação. Eu me sinto motivado, eventualmente, a trabalhar até de madrugada, no fim de semana, quando é preciso, porque é um assunto que me interessa e isso vem muito de autoconhecimento e de experiências de vida. Eu já trabalhei com outros assuntos também e gostei, mas minha vida sempre volta para a educação. Então, acho que tem essa conexão de você entender o porquê que você está fazendo aquilo que você faz e não se cobrar muito. Tem momentos que você vai procrastinar e tá tudo bem, faz parte do processo, é importante descansar também. Legal. E acho que isso conecta com aquilo que a gente falou da visão também, né? O sonho e a visão. Tem alguma coisa que faz o seu coração arder, algum tema que provavelmente você, se você pudesse, você ficava o dia inteiro pesquisando aquilo ou estudando aquilo, né? Que seja relativo a alguma profissão. Vai atrás disso, se interessa sobre isso, pesquisa, e tenta trabalhar nessa área. Eventualmente, o trabalho ele não precisa ser um esforço, né? Quando você está trabalhando com alguma coisa sobre a qual você tem paixão, né? E importante também nem tudo vai ser legal também, né? Tem coisas que você vai precisar estudar, que no momento vão parecer muito chatas, mas que com certeza estão fazendo uma base para você ser um profissional muito melhor, um empreendedor muito melhor no futuro, e é super importante ter essa base sólida, né? Bom, vamos pegar mais uma para terminar? Vamos lá, uma última. Qual a diferença entre um microempreendedor e um pequeno investidor? Uma pergunta do Arthur. Boa. Só respondendo rapidamente, investidor normalmente é aquele que coloca dinheiro num negócio em troca de uma participação. É como se fosse um sócio que coloca dinheiro para você colocar o seu negócio de pé. E o pequeno empreendedor é aquele que vai lá e constrói a solução, resolve um problema. Então, muito rapidamente, essa é a diferença de empreendedor e investidor. E aí, pessoal,
A gente só tem mais um minutinho aqui, já está acabando, o tempo voou, mas queria muito agradecer a vocês que acompanharam as aulas, mandaram perguntas, a gente viu vários casos de empreendedores que surgiram no chat. E eu recomendo que vocês fiquem de olho para sinais que mostram empreendedores ao redor de vocês, o que essas pessoas fazem de diferente, conversem com essas pessoas, procurem recursos na internet e lembrem-se que a gente tem várias opções de carreira. Vocês podem trabalhar em uma grande empresa como funcionário normal, não tem problema nenhum, mas vocês podem também empreender e aí trabalhar com pequenos negócios locais, grandes negócios, são todas opções viáveis. E eu espero que vocês continuem aprendendo mais sobre isso, se interessando mais sobre esse assunto. Obrigado, gente. Aproveitem essa oportunidade que vocês têm agora de estar estudando, de estar se formando. Usem todas essas oportunidades de aprendizado que você tem agora. Isso tudo vai ser muito bom para a sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito e até a próxima. Até mais, gente.